Quando falamos sobre oração, é difícil não pensar em Jesus e nos ensinamentos profundos que ele compartilhou com seus discípulos e seguidores. E um desses momentos preciosos está registrado no Evangelho de Mateus, escrito por um dos 12 discípulos de Cristo. Mateus, antes de seguir Jesus, trabalhava como coletor de impostos, alguém que era desprezado pelo povo judeu por colaborar com o Império Romano. Porém, ao encontrar Jesus, ele foi transformado e tornou-se um dos discípulos mais próximos do Mestre, sendo testemunha direta de muitos dos milagres e ensinamentos que Jesus realizou. O Evangelho de Mateus é especial porque traz detalhes que os outros evangelhos não mencionam, como o famoso Sermão da Montanha, um conjunto de ensinamentos no qual Jesus revela verdades profundas sobre a vida espiritual. É nesse contexto que encontramos o versículo de Mateus capítulo 6 e versículo 6, uma passagem que ilumina a verdadeira essência da oração, um dos atos mais íntimos e significativos na vida de qualquer cristão. Na época em que Jesus ensinou essas palavras, a sociedade judaica era marcada por uma religiosidade muito visível. Os líderes religiosos, especialmente os fariseus, gostavam de orar em público para serem vistos e admirados. Essa prática, embora estivesse enraizada na cultura da época, ia na contramão do que Jesus veio ensinar. Ele condenava a hipocrisia e, ao invés disso, incentivava uma conexão pessoal e sincera com Deus. Assim, nesse cenário de rituais públicos e exibicionismo, Jesus nos oferece uma instrução revolucionária: entrar em nosso quarto, fechar a porta e falar diretamente com o Pai, em segredo. Esse ensinamento de Mateus capítulo 6 e versículo 6 revela uma dimensão totalmente nova sobre a oração, que vamos explorar profundamente juntos. Agora que conhecemos um pouco mais sobre o contexto em que Jesus ensinou sobre a oração, quero convidá-lo a refletir sobre essas palavras junto comigo. Vamos ler juntos Mateus capítulo 6 e versículo 6, um versículo breve, mas carregado de significado e sabedoria. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Perceba que Jesus usa palavras simples, diretas e muito práticas, sem rodeios ou complexidade. Cada uma dessas palavras carrega uma instrução importante sobre como devemos nos aproximar de Deus. A escolha dos termos quarto, feche a porta e em secreto nos orienta a entender a oração como um encontro reservado, íntimo, entre nós e o Criador. A intenção de Jesus não é apenas nos instruir sobre onde orar, mas nos convidar a entrar em um ambiente de paz, onde a presença de Deus possa ser sentida sem distrações. Essas palavras nos conduzem a um local sagrado e seguro, onde podemos ser verdadeiramente quem somos e falar com o Pai de forma sincera e humilde. Vamos continuar e explorar o significado profundo dessa orientação de Jesus. A passagem de Mateus capítulo 6 e versículo 6 revela uma abordagem única de Jesus sobre a oração, e cada palavra é cuidadosamente escolhida para nos conduzir a um entendimento mais profundo da comunhão com Deus. Quando ele nos diz para ir para o nosso quarto, ele está falando sobre mais do que um local físico. Esse quarto representa um espaço íntimo, onde o coração está livre de influências externas. É um convite a entrar em um ambiente de simplicidade, longe das distrações e da pressão de impressionar os outros, nos guiando a focar unicamente em nossa relação com Deus. Ao nos dizer para fechar a porta, Jesus nos ensina que a oração é um momento que não deve ser compartilhado com o mundo. Esse simples gesto de fechar a porta reflete um rompimento temporário com tudo o que está fora. Esse momento é só nosso e de Deus. Não há espectadores, não há audiência. Fechar a porta é um ato de silêncio e humildade, um compromisso de colocar o Pai em primeiro lugar e dar a Ele a nossa atenção completa, sem reservas. E então Jesus usa a expressão ore a seu Pai, que está em secreto. Aqui, a palavra secreto ganha uma profundidade espiritual. Nosso Deus, que tudo vê, que tudo sabe, escolhe se revelar de uma maneira especial nesse espaço reservado. Essa é uma promessa extraordinária. Deus, o Criador do Universo, nos aguarda nesse ambiente privado, onde Ele quer que sejamos autênticos e honestos, sem máscaras, sem a necessidade de fingir nada. O Pai que está em secreto é aquele que nos conhece em nossa essência e que deseja, antes de tudo, um relacionamento verdadeiro e sem barreiras. Por fim, Jesus conclui com a promessa: então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa recompensa não é uma recompensa material ou visível. A verdadeira recompensa que Jesus menciona aqui é o privilégio de experimentar a presença de Deus em nossas vidas de forma real e profunda. Quando nos aproximamos dele com o coração humilde e sem pretensões, recebemos paz, sabedoria e a certeza de que estamos sendo ouvidos pelo nosso Pai amoroso.
Este versículo, embora simples, é uma verdadeira bússola para uma vida de oração autêntica, onde a conexão com Deus é valorizada acima de qualquer reconhecimento humano. Vamos agora entender como esses ensinamentos podem ser aplicados à nossa vida cotidiana. O ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 6 e versículo 6 é surpreendentemente relevante para a nossa vida nos dias de hoje. Vivemos em uma época em que a privacidade está cada vez mais rara e onde cada aspecto da nossa vida pode ser facilmente exposto. Redes sociais, trabalho, família, as obrigações diárias, tudo compete por nossa atenção. Em meio a esse contexto, a orientação de Jesus para fechar a porta e orar ao Pai em secreto é um lembrete valioso sobre a importância de cultivar uma espiritualidade silenciosa, uma fé que é profunda, porém discreta, e que não necessita de plateia. Se pensarmos na prática de ir para o nosso quarto, podemos entender isso como uma necessidade de desligar-se das distrações. Hoje, com celulares e outras tecnologias sempre ao nosso alcance, separar um tempo e um espaço para a oração genuína se torna um ato de disciplina. Reservar um espaço físico, seja um quarto, uma cadeira específica ou até um canto em um parque, onde possamos nos concentrar, é uma forma de nos comprometermos a esse momento especial. Mas além do lugar físico, o quarto que Jesus menciona também pode ser interpretado como o quarto do coração, o local mais íntimo e reservado do nosso ser, onde abrimos nosso interior completamente diante de Deus. A prática de fechar a porta é um convite para entrar nesse quarto interior. Fechar a porta é também um símbolo de deixar do lado de fora as preocupações, as dúvidas e até mesmo as opiniões dos outros. Esse simples ato nos ajuda a nos conectar verdadeiramente com Deus, de forma honesta, sem que nossa mente seja levada pelas distrações diárias. Quando nos comprometemos a fechar a porta, estamos dizendo ao Senhor que Ele é a nossa prioridade, que nossa comunhão com Ele é o momento mais importante, onde deixamos o mundo exterior para trás e permitimos que Ele fale diretamente ao nosso coração. Além disso, a oração em secreto ensina uma lição fundamental sobre a autenticidade. Quando estamos a sós com Deus, somos quem realmente somos, sem fingimentos, sem preocupações com a opinião dos outros. É nesse ambiente de honestidade que podemos nos abrir completamente, compartilhar nossas alegrias, dores e medos, e pedir orientação, cura e sabedoria. Deus não quer que sejamos perfeitos, mas que sejamos sinceros. Ele não está em busca de palavras bem elaboradas ou discursos longos, mas de um coração humilde que deseja realmente estar em sua presença. E Jesus nos fala sobre o Pai, que vê em secreto. Essa é uma garantia de que, mesmo quando estamos sozinhos, sem que ninguém saiba o que estamos fazendo, Deus vê e ouve. Ele conhece cada palavra e cada pensamento antes mesmo de os expressarmos. Isso nos traz paz e segurança, pois sabemos que não precisamos buscar aprovação ou reconhecimento de mais ninguém, a não ser do próprio Deus. Quando compreendemos que é a Ele que devemos agradar, nos libertamos da necessidade de reconhecimento humano, e podemos desfrutar de uma comunhão verdadeira e íntima. Mas qual é a recompensa que Jesus promete? A recompensa aqui não é material, como muitos podem pensar, mas espiritual e emocional. A paz que sentimos após uma oração sincera, a sabedoria que recebemos para enfrentar situações difíceis, e até a presença renovadora de Deus em nossas vidas são recompensas que ninguém pode tirar de nós. Essa recompensa é o próprio Deus, que se faz presente e manifesta seu amor em nosso interior. No mundo moderno, aplicar esses ensinamentos significa, acima de tudo, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, em um lugar onde Ele possa ser buscado sem distrações. Significa reconhecer que, apesar de tudo que acontece ao nosso redor, podemos encontrar refúgio na presença de Deus. A oração em secreto nos fortalece para enfrentar os desafios, renova nossa fé e nos dá clareza e sabedoria para lidar com as decisões que precisamos tomar diariamente. Vamos agora concluir esses ensinamentos e refletir sobre como Jesus nos chama a manter essa prática em nosso cotidiano. Ao chegar ao final desta reflexão sobre Mateus capítulo 6 e versículo 6, percebemos como Jesus nos chama para uma prática de oração que é, antes de tudo, um encontro íntimo e verdadeiro com Deus. Ele nos mostra que a oração não precisa de testemunhas, nem de palavras sofisticadas ou longos discursos, mas apenas de um coração disposto a se abrir diante do Pai. Esse versículo nos lembra que a essência da nossa fé se encontra longe dos holofotes e que o verdadeiro relacionamento com Deus é construído em momentos reservados, onde somente Ele nos vê. A instrução para entrar no quarto e fechar a porta revela que o que importa para Deus não é o que os outros enxergam, mas sim o que está no nosso íntimo.
Ao buscar a Deus em secreto, sem o olhar dos outros, experimentamos uma liberdade única, a liberdade de sermos nós mesmos, vulneráveis e transparentes, na presença de alguém que nos conhece profundamente e nos ama incondicionalmente. E ao final da oração, recebemos a recompensa que Jesus menciona: a paz que preenche o coração, a certeza de que fomos ouvidos e a convicção de que, independentemente dos desafios, não estamos sozinhos. A oração se torna, assim, um refúgio seguro, um momento de renovação e fortalecimento. Que possamos, então, levar esse ensinamento de Jesus conosco, lembrando que a verdadeira conexão com Deus acontece no silêncio, longe das distrações, e que Ele nos aguarda, sempre presente, nesse espaço secreto e sagrado. Se você foi tocado por essa reflexão e deseja aprofundar sua jornada espiritual, eu convido você a se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos sobre os ensinamentos transformadores da Palavra de Deus. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua experiência e nos diga como Mateus capítulo 6 e versículo 6 falou ao seu coração hoje. Não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para receber notificações, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Vamos juntos expandir essa mensagem e permitir que mais vidas sejam impactadas pelo amor e pela paz de Cristo.